Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem único, né? São transcrições de vídeos, poemas, anotações, tudo de uma pessoa só. É quase como abrir uma janela para um universo interior bem complexo, às vezes até um pouco perturbador. A ideia aqui é tentar entender essa complexidade toda. Como essa pessoa se vê, como são as relações dela. E tem uma figura, Ana, que aparece bastante. Qual o papel dos projetos criativos, tipo os podcasts, a poesia? E também o que ele pensa sobre liberdade de expressão, que é um tema sempre quente. Vamos tentar mapear isso juntos. Exato. E é bom a gente já alinhar desde o começo. O material é muito direto, sabe? Bem cru. E muitas vezes cheio de contradições. Não parece ter filtro. A gente está lidando com relatos de trauma, uma busca intelectual assim intensa, conflitos abertos e uma luta constante para dar algum sentido para a própria vida. É denso. Então tá, vamos começar a desemaranhar isso aí. Vamos sim. Começando por como ele se enxerga, essa autoimagem. E o que chama atenção logo de cara é que não é uma coisa só, né? É bem fragmentado. Num dos textos, ele chega a dizer que é puro fracasso. Mas aí em outros momentos, tipo num podcast dele, episódio 143, ele mostra uma confiança intelectual, assim, enorme, quase desafiadora. É verdade. Ele fala algo como: eu sei de homeostase, mitocôndria, ATP, metilação. Você acha que seu conhecimento se compara ao meu? É um contraste muito grande. Essa oscilação é um ponto-chave, eu acho. Ele se vê como um fracasso, mas ao mesmo tempo intelectualmente acima dos outros. E ainda tem mais uma camada, né? Ele se sente um pária da sociedade, como escreve num poema. Parece uma briga interna constante sobre quem ele é, onde ele se encaixa ou não se encaixa, né? E como essa visão tão dividida aparece no dia a dia dele, pelo que ele conta? Olha, essa dificuldade em se definir parece muito ligada a uma busca por explicações, talvez até um diagnóstico mesmo. Ele menciona em alguns áudios, né, episódios 108, 120 e 59, suspeitas sobre ele mesmo. Fala em autismo, TEA, né, que mexe com interação social, comunicação, e também em borderline, que a gente sabe que traz instabilidade emocional nos relacionamentos. Essa dúvida talvez alimente a dificuldade que ele descreve nas interações, sabe? Aquele sentimento de não pertencer. Faz sentido. Ele mesmo fala disso de um jeito bem direto no episódio 156. Sou rodeado deles, sou odiado por eles. Isso é recíproco. Isso dá uma ideia de isolamento, né? Ou pelo menos uma visão bem negativa das relações. Sim, e é curioso como ele acha que os outros o veem. No episódio 123, ele comenta que, dependendo do lugar, ele é visto como esquisito, engraçado e inteligente. São rótulos que, de novo, mostram essa coisa multifacetada, mas talvez também a dificuldade dos outros em entender ele como um todo, né? A percepção de fora parece tão quebrada quanto a de dentro. E tem aquela ideia que ele joga no episódio 110, de ser um ciborgue intelectual. Metade do conhecimento vindo da tecnologia. O que isso diz sobre ele? Essa metáfora do ciborgue intelectual é interessante. Sugere uma relação bem profunda, talvez até uma dependência da tecnologia como, sei lá, uma extensão da mente dele. Mas, além da imagem em si, reforça a ideia de que aprender o tempo todo é central para ele. É quase uma missão, uma forma de lutar contra uma sensação de ignorância que ele expressa. Tem aquela frase no episódio 177. Estudo o dia todo para ver se eu fico menos burro. O conhecimento não é só interesse, parece uma necessidade vital mesmo, talvez uma ferramenta para lidar com o mundo ou com ele mesmo. E essa necessidade toda, essa autoimagem cheia de conflitos, isso ganha uma outra dimensão quando a gente olha para os traumas que ele descreve, não é? Nossa, sem dúvida. É impossível entender essa busca e essa fragmentação sem pensar no peso das experiências que ele conta, muitas vezes de um jeito brutalmente honesto. Ele fala de um ambiente familiar assim, muito disfuncional. Um pai ameaçador, que quebrava pratos, que fazia ameaças veladas de suicídio ligadas ao filho. Tipo, se matasse ele não conseguisse olhar para a luz. Uma mãe com problemas de alcoolismo, remédios controlados. Pesado. Muito. Um irmão com quem teve conflitos físicos sérios, incluindo um episódio em que o irmão teria apontado uma faca para ele. Isso tá lá na História da Minha Vida e no episódio 11. E fora a família, ele também fala de experiências bem ruins na escola. Sim, ele menciona bullying pesado mesmo.
Agressão física, tipo levar a voadora na cara, outras violências humilhantes. E talvez o mais grave, ele menciona várias vezes pensamentos suicidas, até tentativas, em diferentes textos. Essas experiências traumáticas, né, acumuladas desde cedo, moldam inevitavelmente como ele se vê, como vê os outros, como interage. A raiva, o isolamento, a desconfiança, essa própria fragmentação da identidade, tudo parece ecoar essas marcas. Vamos mudar um pouco o foco agora para as relações. E aqui tem uma figura que se destaca muito, Ana. Ela parece ser um ponto central em tudo isso. Ele escreveu um livro sobre ela, né? As referências são constantes. Como a gente pode entender essa relação? Ana é, sem dúvida, uma figura central e, nossa, extremamente complexa na narrativa dele. A relação é marcada por uma intensidade, assim, avassaladora e por contradições muito profundas. Não é um amor idealizado, sabe? Longe disso. E ele chega a defender no episódio 176 algo como a liberdade da pessoa que mais amo me odiar. Ana. Essa frase já mostra a complexidade e talvez a dor envolvida ali. Ele também reflete, nesse mesmo episódio, que o amor humano de verdade tem que ser por sujeitos particulares com todas as falhas, não por uma ideia abstrata. E Ana parece ser a personificação disso para ele, esse amor particular e bem difícil. E o histórico deles confirma essa dificuldade toda. Totalmente. Ele narra o rompimento lá na História da Minha Vida, diz "parei de falar com Ana", e descreve esse período como o ápice das crises depressivas. Isso mostra o impacto gigantesco que a ausência dela teve. E o contato não parece ter ficado mais fácil. Recentemente ele conta no episódio 195 que teve um reencontro por mensagem depois de quase 2 anos sem falar direto. E a mensagem dela, segundo ele, foi duríssima, criticando a defesa que ele faz do monarque. Nossa! Inferno para de ser burro, porra de monarca e irmão, acorda pra vida, cara. Bem direto ao ponto. Então, ela é inspiração e conflito ao mesmo tempo. Exatamente. Ela inspira a escrita dele, claramente o livro é a prova maior, mas também funciona como um gatilho para a dor, para ele pensar nas próprias falhas que ele percebe em si. Os episódios 177 e 178, por exemplo, mostram como a interação com ela, ou só a lembrança, o leva a discutir as dificuldades dele, a raiva e a inadequação. É uma relação que parece concentrar essa tensão entre amor e ódio, admiração e ressentimento, sabe? Conexão profunda e afastamento doloroso. E além da Ana, como são as outras relações que ele descreve? A família, por exemplo, parece uma fonte constante de dor, de revolta. Sim, a visão da família é sempre negativa e ele usa termos muito fortes. O pai é descrito de forma brutal, como alguém que trata melhor um sofá do que os próprios filhos. Pesadíssimo isso. E ele chega a usar termos chulos para se referir ao pai. A relação com a mãe também é cheia de problemas, tem relatos até de agressão mútua. Com o irmão, conflitos físicos, verbais, e a crítica vai até para a família religiosa, que ele chama de câncer na existência no episódio 70. Não parece ter espaço para afeto ali, nesses relatos. E com os amigos? É diferente. Também tem muito conflito, embora talvez por motivos diferentes. Ele fala de atritos por ideias tipo com um amigo chamado Dutt, onde as discussões são sobre visões de mundo opostas, catolicismo versus o intelectualismo mais cético. Também tem relatos de brigas e mal-entendidos sobre a personalidade dele com outro amigo, mostrando como é difícil para ele se fazer entender ou ser aceito, mesmo por gente próxima. Inclusive, tem um episódio que um amigo pede para ele apagar podcasts antigos, o que sugere que o conteúdo que ele produz também cria tensão nas amizades. Nossa, complicado. O que vai surgindo dessas descrições todas, família, Ana, amigos, é um padrão de relacionamento muito conflituoso, muito doloroso, e isso alimenta uma visão de mundo bem sombria. Ele expressa abertamente uma misantropia, né? Uma aversão geral pela humanidade. Chama as pessoas de fúteis, frívolos, puéreis num poema e chega a extremos verbais tipo filhos da puta que merecem morrer no episódio 86. Mas essa misantropia toda não entra em choque com a intensidade que ele dedica a Ana, por exemplo? Ou com a dor que ele sente pela rejeição? Era aí que está outra contradição interessante, né? De um lado, essa repulsa quase total pelo humano, do outro, uma busca desesperada por conexão, que a gente vê na intensidade da relação com Ana e o sofrimento enorme quando essa conexão falha.
Ele mesmo reconhece as dificuldades dele. Admite no episódio 177, não sei ler expressão facial. Essa dificuldade em decifrar os outros pode levar a mal-entendidos, isolamento e a crítica constante que ele faz à normalidade, tipo quando ironiza pessoas normais usarem energia do cérebro. Aham. Pode ser uma defesa, né? Uma forma de justificar a própria diferença e o afastamento do grupo. Vamos olhar agora para a produção dele. A escrita, os podcasts, parecem ser canais bem importantes para ele. Como ele vê esses projetos? É terapia, é expressão, é busca intelectual? Parece ser tudo isso junto, né? Os podcasts, por exemplo, ele descreve no episódio 10 como um exercício de comunicação. Ou seja, tem uma intenção ali de usar o espaço para desenvolver algo que ele sente que falta. Só que a frustração aparece também. No episódio 18, ele desabafa. Parece que eu não estou melhorando muito a minha comunicação. Isso mostra uma autocrítica bem dura e talvez uma dúvida se esse exercício está funcionando mesmo. E a poesia? Que papel ela tem? A poesia parece ter uma função ainda mais visceral, mais ligada à sobrevivência emocional mesmo. É quase uma catarse, uma forma de botar para fora as emoções. A gente acha versos bem explícitos sobre isso, como eu apenas componho para não me decompor. É uma imagem forte, né? A arte como um antídoto para a decomposição existencial. Muito forte. Em outro poema, ele afirma: a dor intensifica a arte. Ele vê essa ligação direta entre sofrimento e criação. E o processo criativo em si, ele descreve no episódio 138 como uma fusão de coisas diferentes, quase como juntar os cacos da própria experiência para criar algo novo. Entendi. Então, tanto os podcasts quanto a poesia funcionam como válvulas de escape e espaços para explorar. Nos podcasts, ele se permite falar de filosofia, contar experiências com drogas, analisar conflitos, falar de sexualidade e raiva e ler as poesias dele. É um palco para dar voz a todo esse espectro, muitas vezes caótico, da vida interna e externa dele. Mesmo que ele duvide da própria comunicação, é ali que ele se expressa mais abertamente. E essa produção toda vem junto com aquela busca incessante por conhecimento que a gente falou antes. Ele cita filósofos super complexos, Kant, Hegel, Russell, se interessa por neurociência, física, psicologia, parece valorizar muito o estudo a fundo. Sim, ele claramente valoriza o rigor intelectual, a leitura densa, critica a superficialidade, tipo ver vídeos curtos. No episódio 123, ele defende o ato de procurar uma palavra num livro, dizendo que isso amplia o seu vocabulário, seu universo semântico, com a sua forma de interpretar a realidade, coisa que não dá para ver em um vídeo de meia hora. Tem um desejo claro ali de entender o mundo em profundidade, dominar conceitos complexos. Mas aí a gente volta para aquela tensão que você mencionou. Exatamente. Essa é talvez uma das tensões centrais que o material mostra. De um lado, um investimento intelectual enorme, uma erudição autodidata impressionante em várias áreas. Do outro, essa dificuldade que ele percebe em comunicar essas ideias de um jeito eficaz, ou pelo menos de um jeito que faça ele se sentir entendido. Ele fala disso em alguns momentos. Cria um paradoxo, uma mente que absorve e processa coisas complexas, mas que luta para traduzir essa riqueza interna em interações que funcionem com o mundo lá fora. A busca por conhecimento pode ser também uma tentativa de achar uma linguagem, uma estrutura para organizar e talvez comunicar esse mundo interior tão turbulento. Vamos agora para outro tema bem central nos materiais: a defesa apaixonada da liberdade de expressão, muitas vezes ligada à figura do monarca, como a gente viu até na mensagem da Ana. Como ele constrói essa defesa? Olha, ele é um defensor fervoroso, quase intransigente, do que ele entende como liberdade de expressão ampla. Ele critica abertamente quem, na visão dele, impede o monarca de falar. E aqui ele entra num debate filosófico interessante, porque ele rejeita o tal paradoxo da tolerância do Karl Popper, né? Aquela ideia de que se você for tolerante demais com os intolerantes, eles acabam com a tolerância. Sim, sim. Ele contesta isso direto. Argumenta que, se você não tolera o intolerante, você se torna intolerante. É a visão dele. E qual seria a consequência disso na visão dele? Ele acha que é crucial ter limites muito largos para o debate público. Acredita que discutir ideias consideradas extremas ou ofensivas, mesmo as que ele não concorda, serve para alargar o espectro do que é aceitável debater. A ideia parece ser, se a gente permite discutir o extremo, garante a liberdade para discutir todo o resto.
É uma posição que, claro, levanta questões importantes sobre os limites éticos e sociais da fala, né? Onde ou se a gente traça uma linha. E essa defesa toda parece ter uma raiz bem pessoal, não acha? Tudo indica que sim. Essa defesa tão veemente da liberdade de expressão parece muito ligada à experiência dele de se sentir julgado o tempo todo, mal interpretado, talvez silenciado. Ele parece projetar a própria luta para ser ouvido na defesa de figuras como um monarca. Ele mesmo fala dessa preocupação de ser mal entendido ao explorar ideias. No episódio 84, ele prevê julgamentos, diz: possivelmente, provavelmente a Ana pensará que eu sou um machista misógino ou nazista, o que não tem nada a ver, porque eu só estou explorando ideias. Entendi a conexão. Então, defender a liberdade irrestrita para os outros funciona talvez como uma defesa do próprio direito dele de pensar e expressar coisas que fogem da norma, por mais desconfortáveis ou até ofensivas que possam parecer. Interessante. E só para a gente amarrar, essa visão sobre a liberdade de expressão se conecta de alguma forma com as outras ideias filosóficas que ele explora sobre realidade, consciência. Parece que tem uma busca por coerência ali, ou talvez por uma lógica por baixo de tudo, embora ele explore diferentes filósofos, às vezes parecendo ir do idealismo para o realismo, ou pensando na relação sujeito-objeto na consciência. Tem uma afirmação forte no episódio 182. A realidade opera de forma lógica, sim. Essa crença numa lógica da realidade pode ser um jeito de achar ordem no caos da experiência dele. E talvez sustente a visão de que as ideias, mesmo as mais extremas, devem poder ser debatidas logicamente, sem restrição de fora, confiando que a própria lógica do debate ou da realidade vai prevalecer de alguma forma. Ok, a gente percorreu bastante coisa aqui. Tentando juntar tudo, que retrato que emerge dessa nossa exploração dos textos? Olha, emerge um retrato de uma pessoa de uma complexidade enorme, profundamente marcada por traumas que parecem ecoarem tudo na vida dela. A gente viu uma vida interior rica, mas extremamente turbulenta, com uma autoimagem fraturada, conflituosa, alguém que luta muito com os relacionamentos, especialmente com figuras-chave como a Ana e a família, e que fica oscilando entre uma necessidade profunda de conexão e uma misantropia bem declarada. E a produção intelectual e artística entra como nesse retrato? Ela surge como um pilar fundamental, né? A arte, principalmente a poesia, funciona como ferramenta de sobrevivência emocional. Aquela coisa de não se decompor. Os podcasts e a busca sem fim por conhecimento são, ao mesmo tempo, um exercício de comunicação, um espaço para desabafar e uma tentativa de organizar intelectualmente o caos interno e externo. E, por fim, essa defesa apaixonada da liberdade de expressão parece ser não só uma posição filosófica, mas uma extensão direta da luta dele para ter a própria voz, as ideias, a experiência validadas, por mais marginais ou difíceis que sejam. É como se, ao defender a liberdade do outro, ele estivesse defendendo o próprio direito de existir e se expressar nessa totalidade contraditória dele. É uma figura que nos confronta com muitas questões difíceis, sem dúvida. Com certeza. A dor pessoal claramente alimenta a criação, transforma isso quase numa necessidade para existir. A dificuldade de conexão com a normalidade e as relações dolorosas moldam tanto a visão negativa que ele tem da humanidade, quanto as teorias dele sobre amor, relacionamento. A busca por conhecimento é tipo uma âncora intelectual no mar de instabilidade emocional. E a defesa da liberdade de expressão radical pode ser vista como essa tentativa de garantir um espaço para si mesmo, para as próprias ideias e sentimentos no mundo que ele talvez perceba como hostil ou que não o compreende. E isso nos deixa com uma reflexão importante, né? Esse material todo nos coloca diante daquela linha muitas vezes tênue e desconfortável entre explorar ideias sem barreiras e o discurso que pode machucar, ofender. Como sociedade e como indivíduos, como a gente navega essa tensão? Como equilibramos essa necessidade humana de se expressar de forma autêntica, mesmo quando essa expressão vem da dor, da confusão, da raiva, com a responsabilidade que a gente tem pelas nossas palavras e o impacto delas nos outros? E que valor a gente pode tirar ao tentar compreender uma mente tão fragmentada, tão intensa, mesmo quando o que ela diz nos perturba ou desafia o que a gente acredita? Fica aí a questão para a gente pensar.